Olá, meus caros, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Espírito Santo esteja em teu coração, não só de hoje, mas eternamente. Bom, eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho visto alguns vídeos nas redes sociais em que os autores eles estimulam as pessoas a ler a Bíblia. Tá certo, isso é ótimo. Só que eles dizem que a leitura da Bíblia não deixa doente, né, ou melhor, isso, eles dizem que a pessoa, quando lê a Bíblia, não fica doente. Porém, eu digo o contrário, elas ficam doentes sim. Elas podem ler qualquer livro e elas ficarão doentes. Sabe por quê? Porque elas não leem nenhum texto, seja a Bíblia ou não, à luz da língua portuguesa. Então elas vão entender errado. É certeza que elas vão entender errado. E aí, quando a pessoa lê algo errado, lê algo e erra no entendimento, e pega aquele texto e aplica na própria vida, o estrago vai ser grande. Lembra desse vídeo aqui, ou se você não conhece, tem um vídeo aqui, esse aqui não, que é outro. Cara, aqui, esse aqui, do pastor que adulterou. Ele tomou um trecho da Bíblia onde está escrito que a mulher é adúltera e ele colocou um acento na palavra e ficou adultera, como se a Bíblia mandasse ele adulterar. É um malandro, mas a mulher também que aceitou ele fazer isso, talvez tenha sido uma pessoa extremamente ignorante acerca da língua portuguesa. Ela mesma indicaria, olha aqui, pastor, você está colocando aqui um acento na palavra e não existe essa palavra. Deus não manda ninguém adulterar. O trecho bíblico diz que a mulher é adúltera. Né? Então, se você procurar na internet, você vai ver essa picaretagem aqui, tá bom? Mas, partindo para a leitura do texto, qualquer livro que você lê, e no nosso caso, a Bíblia, quando você ler um livro, tem algumas coisas que você vai estudar primeiro a língua portuguesa, e a língua portuguesa ela vai te orientar no seguinte: todo texto, quando você interpreta ele, você deve levar ele e deixar ele no momento histórico em que ele foi escrito. E a Bíblia foi escrita antes de Jesus Cristo, foi escrita na época de Jesus Cristo. Então você tem que ler ela procurando, dando enfoque para aquela época. E, quando possível, trazendo para a nossa realidade. Mas leia e deixe lá para aquele tempo antigo lá. Não traga para cá, não. Não aplique na tua vida nada sem antes conhecer muito bem. Muito bem. E para você conhecer bem, você precisa entender o que lê. E para entender o que lê, não basta falar portuguesa, é preciso conhecer a norma culta, é preciso estudar a língua portuguesa. E a língua portuguesa, todo texto, duas, três palavras que você lê, elas não podem nunca extrapolar e além do que o texto está dizendo, não pode reduzir, dizer menos que o texto está dizendo, nem contradizer. O texto diz uma coisa, a interpretação é outra. Como foi o caso do malandro aqui, do pastor aqui, ele pôs um acento na palavra e aí ele desviou o texto completamente. Quer dizer, ele extrapolou completamente, ou contradisse, melhor dizendo. O texto está contradizendo aqui. O texto diz uma coisa, ele falou que é outra, foi lá e fez uma barbaridade escandalizando a palavra de Deus. Tá bom? Outra coisa, hein? Lá no Apocalipse 22, tem lá uma sentençazinha lá para quem interpreta a Bíblia errado e assim ensina a si próprio e ensina a outros. Na verdade, vamos ler lá o texto, leia você lá depois, ou eu leio, faço isso em outro vídeo, mas aqui dentro desse vídeo, meu caro, né, dá uma paradinha aí, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilha ele, ajuda as pessoas a entenderem o método correto de fazer as coisas. Bom, eu vou te dar um exemplo da necessidade de leitura. Nesse texto aqui, nós temos um verbo, dois verbos, três verbos. Vamos ficar só no primeiro verso. Qual o tempo verbal que está apresentado aqui? Outra coisa.
Por que a palavra verbo está com letra maiúscula? Se você não consegue entender isso, significa que está faltando gramática para você. Aí você, estudando a gramática, você vai entender com facilidade. Vamos lá? Bom, antes disso, no princípio. O que significa no princípio? Essa palavra tem vários sentidos. Por exemplo, a palavra manga. Manga de camisa é diferente, totalmente diferente de manga fruta. Mas as duas palavras têm a mesma escrita, o mesmo som, mas sentidos completamente diferentes. A língua portuguesa é cheia disso. A palavra princípio, ela pode indicar um momento da vida. Ela pode indicar um lugar, momento significa tempo. Lugar significa um começo de uma rua. Mas ela pode também indicar é, a origem de alguma coisa, né? É, a origem de uma pessoa. Tem a pessoa, tem lá o núcleo do espermatozoide, mas o núcleo do óvulo, eles se fundem formando, juntando seus DNAs, forma você e forma eu. Ali foi um princípio de um ser humano. Mas pode também ser a base sobre a qual alguma coisa é construída. Eu tenho meus princípios, você tem os teus. Não é verdade? Então, aqui a palavra princípio está falando de um momento no tempo, de uma origem lá, em que as coisas se originaram, as coisas surgiram. Vamos dizer assim, que tenha sido no Big Bang lá. Ali teve o início o céu e a terra. É, na parte, no estudo da física, beleza, realmente, podemos até concordar com isso. Mas e a parte espiritual? A descrição daquele, do autor dos fatos, de Deus. O que é que ele disse sobre o Big Bang? Ou sobre se é que o Big Bang existiu? Né? Ele está dizendo que no princípio era o verbo. Só que esse verbo, ele está, olha só, no pretérito imperfeito do indicativo. Verbo ser. Verbo estar no pretérito imperfeito do indicativo. E novamente o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Por que, que o autor usou o pretérito imperfeito do indicativo? Porque nesse contexto esse tempo verbal ele significa alguma coisa que começou no passado, mas não acabou ainda. Não está pronto, não está perfeito, não está totalmente terminado. Não é imperfeito no sentido de algo mal feito, não é isso. É algo que ainda não está pronto. Conseguiu entender por que, que o autor utilizou o pretérito imperfeito do indicativo? Porque se ele tivesse utilizado o pretérito mais que perfeito do indicativo, então estaria escrito: no princípio fora o verbo, e o verbo estivera com Deus, e o verbo fora Deus. Se ele utilizasse essa forma verbal, ele teria dito o seguinte: quem lê entenderia o seguinte, quem lê com base na norma culta, porque quem lê sem gramática entende qualquer porcaria, né? Mas a pessoa entenderia assim, que ele era o verbo, mas não é mais, ele acabou e virou outra coisa. Ele estava com Deus e não está mais. Ele foi para um lugar que só ele mesmo sabe, né? Cada um sabe o seu destino. E ele era Deus, não é mais. Ele é o que então? Não faço a mínima ideia do que ele poderia ser, se tivesse usado o pretérito mais que perfeito. Mas e se ele utilizasse o pretérito perfeito agora? Então estaria escrito assim: no princípio foi o Verbo, e o Verbo esteve com Deus, e o Verbo foi Deus. Então, nesse caso, também um ato acontecido lá no passado, lá no princípio, né? Só que tem uma coisa, acabou lá atrás e o que aconteceu, se virou outra coisa, ninguém faz ideia, porque foi utilizado o modo verbal também no pretérito. Conseguiu entender a necessidade de aprender a língua portuguesa? Agora, por que que verbo está escrito com letra maiúscula? Olha que interessante, nos três casos aqui, ó, está escrito com letra maiúscula. Então a gente descarta a possibilidade de erro de escrita, não é verdade? Bom, o que é um verbo, meu amigo? Qual o conceito de verbo? Verbo é escrito com letra minúscula. Verbo é a palavra verbo. O verbo é um substantivo
que dá nome a uma classe de palavras chamada verbo. Mas o que quer dizer esse verbo com letra minúscula? Preste atenção nessa frase. João ama Maria. João, Maria. João, Maria, quer dizer nada. Mas se você disser assim, João ama Maria, você colocou um sentimento aí. O verbo ligou João a Maria através de um sentimento. Isso é o verbo, expressar sentimento. E se você disser, olha só, João matou Maria, o que é que o verbo matar está fazendo? Indicando que João praticou uma ação contra Maria. Maria foi o objeto da ação de João. Então, o verbo descreve uma ação. Choveu. Não choveu? Não fez sol? O verbo descreve fenômenos da natureza. Se há movimento, se há vida, é porque existe o verbo. Se há emoção, quem realiza a emoção é o verbo, só que com letra minúscula. E se você quiser pegar esse verbo, que é a palavra de Deus, e dar um corpo para ela, aí você escreve a palavra verbo com letra maiúscula. E nesse caso, o que é que aconteceu? O substantivo simples, o verbo que é com letra minúscula, substantivo comum, primitivo, abstrato, ele ganhou, se tornou substantivo próprio, igual eu me chamo Davi, igual você se chama João, Pedro, André, Marta, Lúcia, seja lá qual for o teu nome, e você que está assistindo o vídeo aí. Percebeu que o verbo é um substantivo comum foi transformado em um substantivo próprio porque o autor quis dar corpo à palavra verbo? Então foi utilizada uma figura de linguagem, um instrumento do autor. Você não tem quem capina? Quem capina usa a enxada, o médico bisturi. São instrumentos médicos. O instrumento de quem lê são as letras. E aqui foi utilizada uma figura de linguagem chamada personificação. Se você conhece uma outra figura de linguagem, escreve no comentário. Talvez tenha uma melhor. Eu ainda não a conheci. Entendeu a necessidade de estudar para ler um texto? Porque quem não lê à luz da língua portuguesa vai errar na interpretação. Errando na interpretação, se a pessoa põe o errado como modo de vida, ela vai ficar doente. Precisa da língua portuguesa. E não é só da língua portuguesa, um pouco de biologia, um pouco de matemática também é necessário. Por quê? Porque é talento que Deus nos deu de graça, está aqui. Desenterre vídeos, descubra vídeos gratuitos, PDFs, textos na internet e vai estudar a língua portuguesa para que você entenda melhor a vontade de Deus. E porque nesse ponto eu concordo na íntegra com os autores dos vídeos. Precisa estudar, precisa ler a Bíblia para entender a vontade de Deus. Mas sem a leitura da língua portuguesa, até esses que falam aí que tem que estudar, eu vejo eles praticando erros de interpretação. E falando como se fosse, como se tivesse descoberto a oitava maravilha, dizendo como se fosse alguém que está sabendo a verdade e estão errados. Por quê? Porque eles não interpretaram bem. A ideia é boa, mas a conduta é errada. Porque não leu a língua portuguesa, não estudou. Tá bom? E você viu, a pessoa que lê, mas lê errado e acha que está certo, isso é uma doença. E até os estimuladores de leitura têm essa doença. Como eu tenho também ainda. Mas eu estou estudando e vou chegar lá. Mais uma vez, fica com Deus, com a paz de Deus. Por favor, inscreva-se neste canal, curta o vídeo, compartilhe ele e vamos estudar a língua portuguesa. Você vai aprender a amá-la quando você começar a ver a luz que isso traz para a nossa cabeça, quando você começa a ler com base na gramática. É a língua portuguesa na prática.